de Deus, sejam todos bem-vindos aí à nossa live semanal. Fique à vontade e já vai compartilhando essa live aí com seus contatos, tá bom? Manda no direct, manda nos grupos de WhatsApp aí. Hoje à noite vai ser muito legal. Vai ter uma resenha boa aqui. Estamos tentando retornar, na verdade, nossas lives, né? Que eram sempre tradicionais, nossas lives toda toda semana. Tinha sempre os podcasts também. A gente tem um sonho aí de logo logo voltar aos nossos podcasts, né? O nosso Pode Crer. Em breve nós vamos voltar em nome de Jesus. Mas nós estamos retomando novamente, né, a produção de conteúdo aqui no Instagram. Estamos começando assim, retornando assim com nossas lives. Hoje nós vamos ter um amigo, um irmão, um compadre, um convidado especial participar aqui conosco. Ele que também pintou o cabelo de louro, na verdade pintou primeiro do que eu e me encorajou, né, a fazer essa loucura, essa doidice que nem muitos dizem por aí, né? Muitos me disseram, esse homem é doido. E a pergunta que eu mais ouvi: Gerbes, por que tu fez isso? Por que tu fez essa loucura? Por que você pintou o cabelo? Por que você fez essa maluquice? E aí eu decidi, né, nunca tive o plano de fazer uma live, né? Mas devido a tantos questionamentos e tantas pessoas que perguntaram, questionaram, nós decidimos fazer uma live para compartilhar, né? Compartilhar o porquê dessa decisão, compartilhar de já eu posso dizer para vocês que é algo muito íntimo, algo muito pessoal, foi um propósito pessoal, individual, né? Foi combinado com a minha esposa, ela sabia e tinha todo um sentido por trás. Tinha não, tem, né? E a gente queria colocar aqui para vocês, tá bom? Mas antes de tudo eu queria convidar o Hermeson aí. Alô Hermeson, se você estiver por aí, envie um convite pra gente aí, pra você entrar na live. Ele que tá lourão também, tá parecendo o lourão do Tchan. Rapaz, eu já recebi tanto apelido. A Rayana disse que eu tô parecendo o Ken, da Barbie. O que vocês dizem aí? Quem é que eu tô parecendo aí? Disseram que eu tava parecendo o Belo. Disseram que eu tava parecendo o Gil do Vigor. Aí eu não sabia nem quem era Gil do Vigor. Meu Deus do céu. Quem é Gil do Vigor? Ah, vou ver aqui. Nosso amigo Hermeson pediu para participar da live. Chega mais, meu garoto. Dos loiros. A live dos louros. Chega mais, Hermeson. E aí, meu garoto? E aí, pessoal, boa noite. O cara veio com a luzona azul aí. Não dá nem pra ver teu cabelo lourão, cara. Eu aí, ó. Ah, Já tá preto, já. É verdade. O meu já tá ficando pretinho aqui embaixo também, ó. Só assim a gente descobre que o cabelo da gente cresce rápido, viu? Cara, eu tinha muita vontade de fazer uma live contigo já há muito tempo, né? Sempre eu faço as lives aqui, convido os amigos, pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, pessoas que eu admiro. E eu tinha vontade, só não imaginei que nós íamos fazer uma live para falar do nosso cabelo. Pra te ver como é as coisas, né? Então, assim, o tema da nossa live, eu não sei fixar aqui o tema, viu, Emerson? Se tu souber, fixa o tema aí pro pessoal que for entrando ver o tema da nossa live. Eu até anotei aqui, ó, escolhas e aprovação. Nós vamos falar na live sobre nosso cabelo também, mas o tema da nossa live, acima de tudo, é sobre escolhas e aprovação. Para você que está aí na live, eu posso dizer que vai ser uma live muito legal, tá bom? Fixa esse comentário aí, Hermes, se tu conseguir. Eu não sei como é que faz. Eu vou colocar, viu, pessoal, rapidinho. Eu vou tentar fixar aqui, ó, escolhas, tá bom? Ó, escolhas e aprovação. Vou tentar fixar esse comentário. Para o pessoal que for chegando, deixa eu ver se eu consigo fixar. Não sei não, Emerson. Aqui, fixar comentário, acertei. Prontinho, tá aí, ó. Escolhas e aprovação. Vai ser o conteúdo da nossa live, eu posso garantir para você que tá aí.
Ó, a Lauriane botou assim, quando eu crescer quero ter um glow up também. Eu não sei o que significa isso. Se ela puder traduzir aí pra gente, seria interessante. Viu, Lauriane? Obrigado por você estar na live. O pessoal que está na live vai deixando comentário, vai deixando perguntas, que a gente vai interagindo aí com vocês, tá bom? Acima de tudo, dá uma compartilhada aí, tá bom? Para ajudar a gente. Beleza? Então, para quem ficar na live, pode ter certeza que vai ter um conteúdo muito bom hoje. Um conteúdo sobre maturidade, sobre crescimento, não só pessoal, mas também espiritual. Eu queria falar sobre crescimento espiritual. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Escolhas e aprovação. Emerson, cara, o que é que te levou a ficar lourão, a pintar teu cabelo, cara? Qual foi a motivação por trás disso tudo? A Cláudia disse, já gostei do tema. Não, o tema é muito bom e quem ficar na live vai ver que o conteúdo é top, tá bom? Com certeza vocês vão aprender muita coisa e eu também quero aprender alguma coisa com vocês, por isso vai digitando aí os comentários pra gente, tá bom? Mas qual a motivação, cara, de tu ter, assim, do nada pintado teu cabelo? E Jefferson, eu não sei se eu te falei que foi contigo. Tu tinha chegado a comentar comigo que queria pintar o cabelo, faltava coragem. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu não sei se tu recorda que eu não falei nada. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E Eu lembro que eu partilhei contigo que eu tinha um propósito de pintar o cabelo e tal, falei o motivo. Só que não imaginava que tu tinha guardado isso. Porque eu não cheguei a comentar nada no dia, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Na verdade, o pessoal se assustou, né? Quem me conhece, quem conhece a minha história, minha família, sabe que eu sempre andei na linha, né? Sempre certinho. Não que não seja errado pintar o cabelo, mas eu sempre andei na linha. O pessoal da igreja me conhece, lá no trabalho. Todo mundo me conhece como o cara que anda na linha. Quando eu cheguei no trabalho, cara, com esse cabelo louro, pense no comentário. Foi comentário demais. O pessoal, gente, aí é o Neymar agora, é o Gabigol. Só não fui chamar de Belo que nem tu, né? Não sei porquê. Cara, e daí... Muita gente disse que eu era o Belo. E daí foi o seguinte, eu tava aqui um dia em casa, eu tava de folga do trabalho, e eu tava passando por algumas situações que, na minha cabeça, eu precisava de autorização de alguém para me fazer alguma coisa na minha vida. Entende? Eu com quase 30 anos de idade, que para mim, na minha cabeça, eu precisava sempre, quando eu iria fazer alguma coisa séria, eu precisava de alguém que me apoiasse nisso. E eu, pensando aqui em casa nesse dia, sem fazer nada, eu disse, cara, ninguém não precisa aprovar as minhas decisões. Só eu e minha esposa. Eu e minha esposa e ninguém mais precisa. Deus já me escolheu, Deus já me capacitou. Para que eu vou precisar de aprovação de alguém? Foi então que eu quis soltar esse grito de liberdade. Esse grito de dizer assim, rapaz, quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero dela e as consequências que vai vir, eu assumo. Porque a responsabilidade é minha. Então, essa foi a única forma de eu, para mim, na minha mente, colocar assim, cara, quem manda sou eu pinto da cor que eu quero. Então, esse foi um grito de liberdade para mim, não para os outros, mas para minha mente. E mudou, cara. Sinceramente, mudou. A minha mente mudou. Desde o dia que eu pintei, eu já cheguei no trabalho já com essa chavezinha virada, sabe? Da mente. Virou a chave, né? Virou a chave, né? Assim, quando eu olhei no espelho a primeira vez, eu pintei o cabelo, olhei no espelho e disse, caramba, virou. A chave que eu estava conseguindo virar, virou. Entendi. Pô, isso é muito forte, né? Às vezes, uma atitude externa, a gente externaliza esse sentimento, essa necessidade de liberdade. Eu diria a palavra correta que você usou e eu também queria usar essa palavra. Liberdade. Eu queria usar um caso aqui, eu queria usar um exemplo, Emerson. Todo mundo viu o que aconteceu no caso da Larissa Emanuele. É assim que fala o nome dela? Larissa Emanuele? Escreve aí, gente. Se eu estou falando o nome da moça correto, ou é Larissa Emanuela. A menina que é atriz desde criança.
E que nessa semana passada houve uma repercussão muito grande, o caso dela, com os pais dela, né? Porque veio à tona que ela com 20 e tantos anos, eu não tenho muita certeza, 20 e tantos anos, ela era totalmente dependente dos pais, mesmo ela sendo a fonte de recursos da casa. Larissa Manuela, colocado. Obrigado, Lauriane. Ela, 22 anos de idade, o Jocas colocou 22 anos de idade. Ela gerava o recurso para a família, o recurso financeiro, mas ela não tinha liberdade de usar o recurso. E aí houve uma repercussão muito grande, e as pessoas gostam daquela fofoca, dos sites, dos blogs e tal, mas poucas pessoas analisam a realidade dos fatos, a realidade do que está por trás daquela situação, daquela crise familiar, porque ali, de fato, o que estava acontecendo era uma crise familiar. E o que eu pude enxergar naquela situação? Até pensei em comentar nas redes sociais, mas estava aquele alvoroço e aí eu pensei que não quis. O que está por trás dos fatos daquela crise familiar? De um lado, uma família super protetora, né? Super protetora, que colocou a moça dentro de uma bolha e fez com que a moça criasse uma dependência dos pais, uma dependência emocional. Do outro lado da mesma moeda, a gente tinha a menina de 22 anos, que se sentia totalmente dependente dos pais, uma dependência emocional muito grande, e ela não conseguia sair daquela situação, ela não conseguia ser livre. E aí, quando ela finalmente conseguiu desfazer os laços, quando ela conseguiu sair daquela situação, furar aquela bolha, ela sofreu muito. Você percebe nas falas dela, Hermes, que ela sofreu demais, cara. A separação dos pais, a liberdade, a independência pessoal, né? Uma escolha por viver só, sair de casa. Então, quantas pessoas, eu queria trazer agora para a nossa realidade o caso da Larissa, quantas pessoas, cara, com 22, 25, 30 anos, 35 anos, 40 anos, que são totalmente dependentes dos pais, não financeiramente, não fisicamente, mas que tem uma dependência emocional dos pais. Não consegue se desligar. Pessoas que casam, que constituem família, que tem marido, mas que depende do pai, que depende da mãe. Ah, mas eu não dependo financeiramente, mas muitas das vezes depende emocionalmente. Tem casais, cara, tem mulheres e homens, vice-versa, ou até mesmo os dois, às vezes, que não conseguem tomar decisão dentro do casamento. O casal não consegue tomar. Voltei, tô aí. Tá tranquilo, gente? Fala aí, se voltou. Aqui para mim apagou tudo. Tem casais que ele não conseguem tomar uma decisão sem que a mulher fale com a mãe ou com o pai dela para ter aprovação daquela decisão dentro do casamento. Ou às vezes o homem não consegue tomar uma decisão junto com a esposa, porque primeiro ele precisa da aprovação do pai ou da aprovação da mãe. Então isso é muito forte, isso é muito sério. Então tem pessoas com 20 e tantos anos que, mesmo tendo saído da casa do pai, depende dos pais emocionalmente, não consegue ter liberdade e autonomia para tomar decisões na vida e depende emocionalmente. Quando as pessoas dependem emocionalmente de um amigo, ela só faz alguma coisa na vida dela, ela só toma uma decisão, ela só toma uma escolha se ela primeiro partilhar com aquele amigo de confiança, ou aquela amiga aprovar, concordar e dizer, vai, minha irmã, faz. Aí ela faz. Ou seja, essa necessidade de aprovação, seja dos pais, seja dos amigos, seja do que o povo vai falar, do que o povo vai comentar, ela gera uma escravidão. A pessoa não é livre para tomar suas decisões, sabe? E quando eu decidi fazer isso, era para que eu pudesse também externalizar, assim como tu bem colocou, Hermes, externalizar esse grito de liberdade. Olha, eu sou um adulto, eu tenho família, eu tenho filho,
e eu vou fazer essa loucura aqui, eu vou pintar meu cabelo, não para dizer para os outros, mas para dizer para mim mesmo e para provar para mim mesmo que eu sou livre. E eu posso fazer e tomar a decisão daquilo que eu quiser. Tanto é quando eu cheguei lá, porque a mãe me viu, a mãe tomou um susto. Meu Deus do céu. A minha esposa só sorriu, né? Meu pai também, meu pai só sorriu, tá parecendo o Gabigol. Mas também, mas aí, do outro lado da tela aí, eu sei que tem pessoas aí com 30 anos de idade que se fizer isso, a mãe manda raspar o cabelo. O pai manda raspar o cabelo. É porque a pessoa, ela ainda não alcançou a maturidade e ela ainda não conseguiu desfazer os laços. Cara, se você tem família, falando agora com quem tem família, ou se você não mora mais com seus pais, ou se você já é um adulto, você precisa ter liberdade para fazer as suas escolhas, tá? Ter liberdade. E eu queria, Emerson, olha, a mãe tá na live. Pegou, dona mãe. E a mãe é muito apegada comigo, né, cara? A mãe é muito apegada comigo e às vezes eu tomo atitudes que às vezes eu sinto até que ela fica assim um pouco chateada comigo. Tipo, às vezes quando eu viajo aqui, saio, tá, vou viajar para longe, para algum lugar, e ela quando fica sabendo eu já viajei. Aí a pessoa diz assim, Jefferson, tu é ruim, tu não avisou tua mãe, tu não pediu permissão tal. Não é isso, cara, mas é porque às vezes nós precisamos tomar atitude para provar para nós mesmos que nós somos livres, que nós somos adultos, que nós temos família. Cara, e a pessoa que casa, a pessoa que é pai de família, a Bíblia vai dizer, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe. A Bíblia diz o homem, quando a Bíblia fala homem, claro que se refere ao homem e à mulher. O homem deixará, deixará, se aparta do pai e da mãe, e se unirá à sua esposa e com ela fará uma só carne. Então as decisões importantes da minha vida, elas têm que passar aqui só entre eu e minha esposa. E eu preciso, qual é o critério que eu uso? Eu queria falar, Emerson, eu queria que tu falasse também sobre isso. Qual o critério que eu uso para tomar minhas decisões? Até eu abri uma caixinha um dia no Instagram, uma pessoa perguntou como fazer a vontade de Deus, como saber se isso é vontade de Deus. E eu queria expor aqui os critérios que eu uso para tomar decisões importantes na minha vida. Qual o critério que eu uso? Eu posso dizer 3 coisas aqui. Primeiro, essa minha decisão vai me afastar de Deus? Se a resposta for sim, eu não quero. Se a resposta for não, eu sigo em frente. Segundo, essa decisão e essa escolha vai atrapalhar o meu matrimônio, o meu casamento? De alguma forma vai influenciar negativamente a minha relação com a minha esposa? De alguma forma vai magoar ela, ou chatear ela, ou deixar ela... Estou fazendo a live no celular da Rayana, deve ter aqui um bloqueio de tela. E aí, se a resposta for sim, eu não quero. Se a resposta for não, eu sigo em frente. E o terceiro critério que eu uso, Hermes, é o seguinte. Essa minha decisão e essa minha escolha, de alguma forma, vai atrapalhar a vida dos meus filhos? Vai afetar a vida dos meus filhos? Se a resposta for não, meu amigo, eu tomo a decisão. Eu falo igual o seu Osmar, né? Meu amigo, assine essa casca, velho. O resto é comigo. Então, o meu critério, cara, é Deus, minha esposa e meus filhos. Ah, mas meu vizinho não vai gostar. Ah, mas sua mãe não vai gostar. Ah, mas seu pai não vai gostar. Seu irmão, o que vai dizer? Ah, os irmãos da igreja. Ah, o grupo. Cara, eu não quero saber. Eu vou tomar essa decisão e pronto, entendeu? Então, ter maturidade, a maturidade trata também de você não ser escravo, você ser livre para tomar suas decisões, suas escolhas, sem a aprovação das pessoas. O mal do século, no meu ponto de vista, falando sobre esse tema, escolhas e aprovação, o mal do século, as pessoas são infelizes, as pessoas são tristes, as pessoas não alcançam seus sonhos, as pessoas não alcançam seu objetivo, as pessoas não desbloqueiam, não viram a chave, porque elas estão muito preocupadas
com a aprovação dos outros. Enquanto nós nos preocupamos com a aprovação dos outros, meu amigo. Eu queria botar um parênteses, principalmente para casais novos. Tem muita gente aí que casou. Eu casei novo, casei com 18 anos de idade. Vai fazer 11 anos de casado. Então é o seguinte, esses casais novos, ele tem uma necessidade muito grande de aprovação, porque, infelizmente, muitos deles dependem financeiramente dos pais, do sogro, da sogra. E isso, querendo ou não, ele amarra. Então, a partir do momento, eu casei, até meus 5 anos de casamento, eu almoçava e jantava na casa da mãe. E isso eu dava abertura para minha mãe se meter na minha vida. E eu acho que é onde eu cheguei a esse ponto. De tudo que eu for tomar decisão na minha vida, eu precisava de aprovação, principalmente da minha mãe. Tudo que eu ia envolver, que era uma decisão importante, eu tomava a decisão com minha esposa, mas eu ia correndo e falar para ela, mãe, eu vou fazer isso e isso e isso. Às vezes eu fazia isso é muito comum. E depois ia atrás dela, e às vezes para mim fazer, eu tinha que depender dela. Né? E isso afeta hoje os casais novos por causa dessa dependência financeira também. Não só os casais, os filhos, que também não podem ser independente financeiro, que estão dependentes ainda dos pais, mesmo morando na casa dele com 30 anos de idade, cara. Que, pra mim, ao meu ver, eu vou criar meus filhos assim, cara, deu 20 anos, meu filho, procure seu rumo. Se você não quiser estudar, vá trabalhar, se sustente, porque um homem de verdade, eu vi isso, eu não lembro aonde, mas um homem de verdade é aquele que sustenta. Ele só é um homem de verdade quando ele começa a pagar seus boletos. Isso é verdade. A partir do momento que eu tomei as rédeas da minha vida financeira, isso começou a mudar, mas eu precisava dar um basta. E essa chavezinha, cara, foi muito massa, essa virada. Todo mundo percebeu e foi bom pra mim. Não me importei com os outros, mas pra mim foi maravilhoso essa decisão. É uma coisa simples, mas na minha mente mudou. E eu vejo isso. Se você depende financeiramente, infelizmente você não tem muito o que fazer. Você vai tentando se desligar aos poucos, mas tente ir levando sua vida. Levando sua vida, até você conseguir se sustentar. E você vai ter esse espírito também de liberdade. Além da dependência do emocional com os pais, eu citei até o caso da Larissa Manoela, tem a dependência emocional com os amigos, cara. Com os colegas, né? Tem muita gente que tem amigos, principalmente mulher, verdade. Tem mulher muita gente para namorar, ela tem que ter autorização da amiga. Amiga, você aprova fulano? É verdade. Para namorar, é verdade. Tem que ter aprovação da amiga. Se a amiga não aprovar, acabou o namoro ali, não vai para frente. Aí quer fazer alguma coisa no cabelo, ou quer fazer algo diferente, aí tem que falar com a amiga. Aí quer ir para uma academia diferente, tem que falar com a amiga. E aí, se as amigas não aprovam, né? Às vezes está no provador, tira foto. E aí, gostou? Ah, não gostei. Pronto, acabou a roupa para ela. Ela não compra mais. Mesmo ela tem cara, bicho, isso é muito sério, cara. Já pensou, você tá num provador de roupa, você vestiu uma roupa, amou a roupa, você gostou da roupa, aquela roupa é massa. Aí você tira uma foto, manda pra amiga, ou pro amigo, diz, não gostei, essa cor e tal. Aí você, de repente, tira a roupa, bota na sacola e leva de volta. Porque você não teve a aprovação da outra pessoa para comprar roupa. Cara, isso é muito sério. Inclusive, muita gente pode até ter gostado, mas ela falou só por inveja, cara. Cara, tem muita gente que nunca... Cara, tem muita gente que nunca vai ser feliz porque só vive da aprovação alheia, sabe? O pessoal, tu é doido, tu é maluco, tu endoidou, pintou o cabelo de amarelo, tal. Aí teve uns que disse assim, passa matizador. Se tu passar matizador, vai ficar bem branquinho. Eu disse, não, vou passar não, quero ver amarelo velho mesmo queimado aqui, do jeito que o Hermes pintou. Pra quem não sabe, foi o Emerson mesmo que pintou. Né? Porque eu queria externalizar isso, olha, queria dizer pro povo, e principalmente para mim mesmo, eu quero falar isso mais uma vez. Tá? Sem demagogia nenhuma. É uma experiência pessoal, é um desafio pessoal, mas é um grito também para os outros para dizer, olha, eu não preciso da aprovação de ninguém.
Eu pintei meu cabelo de amarelo só para gritar pro mundo, para dizer, não tô nem aí, não tô nem aí, eu sou adulto, eu tenho família, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu trabalho pra caramba, de manhã, de tarde, de noite, e quem não gostar, que se lasque, e se quiser se importar comigo, pague meus boletos, se estiver preocupado com a cor do meu cabelo, vem aqui em casa que eu tenho um monte de boleto para você pagar para mim. Cara, eu pintei de noite, aí quando foi de manhã, eu fui ali no evento, cara, e quando eu cheguei lá, aconteceu um negócio interessante comigo. Uma pessoa, que eu não vou citar o nome, chegou para mim, e aí todo mundo começou a mangar de mim, né? Todo mundo começou a sorrir. E essa experiência de pintar o cabelo de amarelo, ela é muito profunda. As pessoas, muita gente não vai entender o que eu vou falar aqui, mas algumas pessoas vão entender, isso vai ser muito importante. Uma das ideias do desafio pessoal de pintar o cabelo de amarelo era me expor, ó, entenda, me expor a uma situação que me deixasse vulnerável, de certa forma, entre aspas, me expor ao ridículo, para que eu pudesse, de alguma forma, quebrantar ou mortificar a minha vaidade. Então, a experiência que eu busquei, Hermes, que eu creio que seja a mesma tua, de pintar o cabelo de amarelo, seja, em segundo lugar, primeiro lugar, provar para si mesmo que não precisa da aprovação dos outros. Em segundo lugar, fazer uma mortificação da vaidade. Porque qual a pessoa que quer se expor a uma situação de chegar num lugar e todo mundo mangar de você, sorrir de você, fazer chacota de você? Cara, hoje eu fui na padaria comprar um bolo para Rayana, quando eu desci da moto que eu tirei o capacete, as atendentes da padaria começaram a sorrir. E elas estavam tentando esconder o sorriso. Teve uma que virou de costa. Aí, cá. Hoje, quando eu cheguei no meu local de trabalho, que eu entrei na sala, tinha umas meninas lá, começaram a sorrir de mim, uns amigos meus. Aí teve um amigo meu que disse assim, rapaz, esse cabelo teu aí tá cabelo de vamos ali. Eu disse, cabelo de vamos ali? É, cabelo de vamos ali. Eu disse, cara, essa pra mim é nova. Aí o cara, ó, o galego do porcelanato, não sei o quê. Então, foi uma forma também... O que é cabelo do vamos ali, o que é? Fiquei curioso. Não, é porque o cara lá que falou, o cara lá é homossexual, entendeu? O cara lá é muito meu amigo. Aí ele disse, esse cabelo. Eu não quis imitar a voz, entendeu? Aí o cara, seu cabelo tá cabelo de vamos ali. Aí eu digo, não, pô, vamos não, eu não quero não. Entendeu? Cabelo de vamos ali, entendeu? Então, assim, uma forma de me expor ao ridículo, entre aspas, eu não estou encontrando a palavra ideal, mas uma forma de me expor ao ridículo para quebrantar minha vaidade também, para mortificar, seria a palavra certa, uma forma de mortificar a minha vaidade também, né? Para quebrantar menos de mim, e eu creio que isso seja muito profundo também, para dizer que tem muitas coisas que são passageiras, tem muitas coisas que são transitórias. Eu não me importo se meu cabelo tá amarelo, se eu raspar a cabeça, eu vou sair da rua da mesma forma, porque eu tô mais preocupado com aquilo que fica, cara. Com aquilo que é importante, que são as pessoas que eu amo, são as pessoas que dependem de mim. Eu tô preocupado em servir mais os outros, eu tô preocupado em encontrar mais a Deus, estar mais perto de Deus, a viver a minha espiritualidade, a viver os meus sonhos, a alcançar meus objetivos, as minhas metas. Eu estou preocupado em trabalhar, não estou preocupado com o meu cabelo, entendeu? Por isso que eu pintei de amarelo, só para dizer assim, ó, isso aqui é transitório, daqui a pouco tudo isso passa, a gente morre, acaba tudo, a gente fica lá só o osso dentro do caixão. Então, isso é muito importante, fazer essa autorreflexão, é um caminho de autoconhecimento para testar os meus limites, virar algumas chaves dentro da minha cabeça, saber que a vaidade não importa de nada, não vale nada, saber que meu cabelo passa, daqui a pouco cresce, fica preto de novo, e que tem coisa muito mais importante na nossa vida. Então também é uma forma de me expor a determinadas situações para me fazer mais forte. Quando eu tenho a disposição
de me expor a situações que para muitos é ridículo, quando eu tenho essa disposição de me expor a determinadas situações, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais capacitado, né? Eu me sinto mais firme diante de mim mesmo, mais autoconfiante, mais seguro da minha personalidade, né? Então não tô nem aí quem tá mangando de mim, mas voltando, né? Voltando. Eu cheguei no local do evento no dia seguinte, ninguém tinha visto ainda. Aí o pessoal começaram a sorrir. Que loucura é essa? O cara ficou doido e tal, sei o quê. Aí um cara chegou pra mim, zangado, cara. Eu te juro. Tinha pessoas que estavam lá. Se tiver alguém que tava lá e tiver na live, fala, eu vi. Eu tenho certeza que tem alguém na live que viu. O cara chegou pra mim zangado e disse assim, que palhaçada é essa? O que é isso? Ele ficou louco. Olha, isso aí não é coisa de homem, não. Isso aí é coisa de moleque. Isso aí é coisa de homem, não, de respeito, não, rapaz. Tu tem 4 filhos, cria vergonha na tua cara. No meio do povo tinha um montão de gente, cara, no evento público ali embaixo, né? Foram assinar a ordem de serviço ali da creche, tinha muita gente. Aí o cara, ó, eu divido ela na paróquia, falar com o padre, falar com o frei. Vai raspar isso aí, rapaz. Tô decepcionado contigo. Tô decepcionado. Tô te falando, meu amigo. Eu peguei a comida de rabo lá no meio do povo, esculacho. Aí eu fiquei. O pessoal ali com vergonha alheia ao meu redor. Aí teve um que disse: é mesmo, rapaz. Vai raspar isso aí, tu é louco. Endoidou, cara. Tô decepcionado contigo. Pá, cara, dentro de mim, gritava uma voz que dizia assim: vá para casa do, né? Vá pro quinto do, né? Tipo assim, pô, cara, o que que meu cabelo afeta na vida da outra pessoa? O que meu cabelo afeta na vida da outra pessoa, a ponto da pessoa dizer que tá decepcionado comigo? Ou seja, Hermes, olha, falar algo muito sério aqui, a gente brinca e tudo, leva na esportiva, mas o pessoal que tá aí, preste atenção no que eu vou falar. É algo muito sério. As pessoas se frustram com as outras pessoas porque elas criam uma determinada imagem sobre o outro na cabeça dela. Eu vou repetir. As pessoas, elas se frustram com as outras pessoas porque elas criam na cabeça delas uma imagem sobre a outra, a figura, o personagem, aquele arquetipo de pessoa que ele tinha construído na cabeça dele. Então, meu irmão, nunca crie determinados personagens, determinados arquetipos, referências. Não crie ideias sobre as pessoas são o que são. O que eu sou? As pessoas são o que são. O que eu sou? Eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou um filho da mãe que faz um monte de coisa errada todo dia, que não sou melhor do que ninguém, que só posto na minha rede social as coisas boas que eu faço, só posto na rede social as minhas melhores fotos, meu melhor sorriso, as minhas melhores frases, e só posto meus acertos. Mas por trás da rede social, por trás daquilo que as pessoas criam da minha imagem, tem ali um miserável, um pecador, um cara que é errado como qualquer um outro, como qualquer um drogado que está jogado na calçada, como qualquer pessoa que se prostitui. Ninguém é melhor do que ninguém, sabe? Então, o pessoal diz: eu me decepcionei contigo. Palmas. Você entre na fila que eu cheguei primeiro. Eu já me decepcionei comigo várias vezes primeiro do que você, né? Então, eu acho que isso aí, cara, sim, isso aí já é da cultura que nós vivemos hoje. Por quê? Nós vivemos na cultura de influência. Os influenciadores só mostram o perfeito deles. Eu conheço poucos influenciadores que mostram mesmo. E quando ele mostra um pouco do que ele é, ele não mostra todo. Ele mostra o que ele quer mostrar. Por exemplo, ele mostra o que ele quer que as pessoas pensem que ele é. Entendi. Não tem como. Os influenciadores mostram que eles são de bom, que eles têm melhor. E às vezes até maqueiam um pouco.
E as pessoas seguem essa moda, essa tendência, sendo influenciadas realmente, e começa a se frustrar porque não tem uma vida perfeita, porque não é igual aquele influenciador que ele gosta, porque ele não tem um emprego igual ao dele, porque ele não ganha dinheiro igual quanto ele ganha. E isso cria ansiedade e está destruindo, principalmente os jovens e adultos também, pessoas que já maduras, estão destruindo, justamente porque a gente só transmite nas redes sociais aquilo de bom que a gente é. Quando eu pintei, eu tinha 2 medos para me quebrar na minha cabeça. Quem não sabe, eu tenho um cargo de liderança. Eu sou um líder na empresa. E eu tinha medo dos meus subordinados acharem o líder Emerson desrespeitar, entendeu? Eu tinha esse medo. Se eu pintar esse cabelo, será se eles vão continuar será se eles vão me desrespeitar? Será se não vão obedecer uma ordem que precisa ser feita ou fazer aquilo? E, na verdade, o outro foi uma pessoa que eu precisaria mostrar para ela. Mas quando, na verdade, eu cheguei no serviço, a galera me recebeu super bem, cara. Foi aquela resenha e tudo, mas não afetou. É porque nós construímos na nossa mente que todo mundo se importa com a gente, quando na verdade não é. Não é todo mundo verdade. Que se importa contigo, irmão. A gente pensa que todo mundo está olhando para a nossa vida, mas na verdade não é. Ninguém se importa se você mudou de emprego, ninguém se importa se você perdeu seu emprego. Ninguém se importa a não ser aquelas pessoas que realmente estão contigo, a sua esposa, seus filhos. Essas pessoas realmente se importam contigo. Agora, nós criamos na mente, o que fulano vai pensar de mim porque eu pintei cabelo? Isso quebrou, cara. Isso foi incrível, incrível. Quando eu cheguei lá e todo mundo começou aquela resenha, Neymar e tal. Mas foi muito bom, cara. E isso não quebrou o meu cargo, não quebrou a minha liderança. Eu acho que melhorou um pouco, porque eles perceberam que eu sou gente igual a eles. Né? Eu ia falar isso. Eu sou subordinado. Eu ia falar isso também. Eu sou subordinado. Então, às vezes, a gente coloca o nosso superior em cima, achando que ele é aquele cara que não é gente igual a gente, porque ele está em cima. Quando, na verdade, cara, a gente devia se igualar. Não, cara, eu sou gente igual a gente, eu estou aqui com vocês. Aqui a responsabilidade é nossa. Se der pau, foi eu que errei. Se der certo, foi o time completo. E nós vamos tocar a bola para frente. E isso ajuda muito. Eu estava dando uma pesquisada, Jefferson, sobre necessidade de aprovação. E isso vem desde nossos primórdios do homem da caverna. Por quê? Porque o ser humano, para sobreviver, ele precisava ficar em grupo. Para comer, ele precisava procurar formar um grupo. Para a segurança dele, para os outros animais não pegarem também ele sozinho, ele precisaria ficar em grupo. E hoje, como nós não precisamos viver em grupo mais, entre aspas, nós temos essa necessidade de participar de algum grupo. Seja um grupo da igreja, seja um grupo de rock, que nem eu era adolescente, eu participava de um grupo de rock, seja de um grupo disso ou daquilo. Mas essa necessidade está enraizada em nós. E é por isso que nos afeta hoje, afeta as pessoas. Essa necessidade sempre de ser aprovado em determinados grupos, cara. E isso tem destruído algumas pessoas, alguns sonhos, alguns projetos. Quanta gente, Gerson? Quantas vezes eu tinha um sonho, eu tenho um sonho, e eu não faço porque, o que fulano vai pensar de mim se eu fizer isso? Principalmente. Já aconteceu muito comigo. Já aconteceu muito comigo. Quando eu comecei a fazer live no Instagram, sei o quê, botava dificuldade e tal, eu pensava em parar. Quando eu fui... Cara, por exemplo, eu tinha um trabalho bom de vendedor, a gente trabalhou junto, para quem não sabe, a gente trabalhou junto de vendedor, né? Eu ganhei um monte de dinheiro trabalhando, rodando o Maranhão todo, vendendo. Essa casa que eu moro hoje, quando eu construí ela, eu construí com dinheiro de venda, né? De vendas, a gente trabalhava com vendas. E em determinado momento eu percebi que aquele trabalho estava me afastando de Deus e da minha família. E eu nunca tive muita dificuldade com a aprovação alheia. Hoje eu sou mais livre, mas
nunca tive muita dificuldade. Então, eu conversei com a minha esposa, eu usei o segundo critério, para quem está na live desde o começo, né? Eu usei o segundo critério de escolhas importantes. Falar com a minha esposa, para saber o quanto ela seria afetada a partir daquela decisão. Eu decidi largar o emprego. E aí, quando eu falei para minha mãe disse que eu estava doido. Quando a Rayana falou para a mãe dela disse que eu estava doido. Um monte de gente disse que eu estava louco, eu tinha filho, eu não podia largar aquele emprego, eu ganhava bem, o que eu ia fazer. E quando eu falei para as pessoas que eu ia largar aquele emprego para trabalhar de pedreiro, aí as pessoas ficaram doidas. Todo mundo me chamou de louco e eu larguei aquele emprego e fui trabalhar de pedreiro. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu salvei meu casamento, eu salvei meu filho, a minha relação de pai e filho. Eu salvei a minha vida espiritual porque eu voltei para Deus. E depois que eu assumi um cargo público na prefeitura, aconteceu alguns problemas e eu decidi sair do cargo público. Era um cargo de relevância, era um cargo comissionado, um cargo de confiança, diretor de departamento. Ganhava relativamente bem, tinha um respaldo, tinha uma visibilidade no município. Aconteceu alguns problemas e eu resolvi sair. E as pessoas diziam, tu vai sair de diretor de departamento para trabalhar de pedreiro? Eu digo, vou. Ah, tu é louco, um monte de gente, tu é doido, a mãe chorou, minha mãe começou a chorar e tudo. Aí eu usei o critério de novo. Vou conversar com a minha esposa. Ela é carne da minha carne, ela que mora debaixo do mesmo teto, ela que pode dizer alguma coisa. Falei com ela, não, sai, pode sair, meu filho, vai dar certo. E numa sexta-feira eu era diretor de departamento, eu tinha um cargo comissionado, e numa segunda-feira eu era pedreiro, e aqui na cidade todo mundo me chamava de doido. Foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Quando a gente foi casar, a mãe dela foi contra, ela está aqui do meu lado, escutando tudo. Quando a gente foi casar, a mãe dela foi contra, e a minha mãe foi contra o casamento. Eu tinha 18, ela tinha 17. Nós casamos, porque aquilo ia nos aproximar de Deus. Nós usamos o primeiro critério. E foi a melhor decisão que nós já tomamos na nossa vida. Foi nós casarmos. Então, assim, a vida é feita de escolhas. E para as pessoas que estão aí do outro lado da tela, eu pergunto, quais os critérios que você tem usado para fazer suas escolhas? São critérios naquilo que Deus pensa sobre você, na sua relação com Deus, na sua relação consigo mesmo, ou o critério que você está usando para tomar suas decisões é simplesmente o que as pessoas vão pensar? Será que eu vou ter a aprovação das pessoas? Então, alguém colocou nos comentários aí, e eu peço que o pessoal comente mais, que isso enriquece mais a live. Alguém colocou aí, a infelicidade do mundo hoje é a busca de aprovação, e é mesmo. Quem busca a aprovação dos outros nunca vai ser feliz, nunca. Porque você nunca vai ter a aprovação dos outros para nada. Nem aprovação, nem permissão. Porque todo mundo te quer bem. As pessoas só não te querem melhor do que elas. É verdade. Quando você busca um sonho, uma realização, você tem que buscar referências e conselhos das pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Você tem que buscar ouvir quem chegou aonde você quer chegar. Porque se você ouvir quem não chegou lá, ele vai dizer para você não ir. Porque ele vai dizer que é ruim, que não dá certo, que não presta, que vai dar trabalho, e você nunca vai. Porque se o cara não tem coragem de ir, ele também não quer que você vá. Porque incomoda. Incomoda saber que alguém tem coragem de ir aonde ninguém foi. Incomoda, pô. Então, todo mundo tem que ter assembleia de vozes, ou seja, pessoas que sirvam de referência e que possam me orientar. Beleza, mas quem é minha assembleia de vozes? Quem é a pessoa que vai me aconselhar? Pessoas que chegaram, que alcançaram uma meta que eu quero para minha vida. Se eu quero ter uma família feliz, se eu quero ter um casamento feliz, se eu quero ter filhos, se eu quero ser feliz construindo uma família, eu tenho que buscar ouvir quem construiu uma família. Porque quem não construiu vai dizer que não é bom. Não casa,
não vai ter filho, não dá certo, Rapaz, dá tu falou trabalho. isso aí, eu lembrei, sabe o quê? Hoje as pessoas casam e querem continuar com a mesma amizade. Principalmente mulher, cara. Isso, Por que que eu bato essa verdade, tecla? verdade. Porque mulher, ela tem uma amizade quando ela pega uma amizade. Aí tu imagina uma mulher que casou, tá recém-casada, aconteceu uma briga, a primeira briga do casal, e ela vai se aconselhar com a mulher solteira. A amiga dela é solteira, toda festa ela tá. Cara, isso não vai Ó, dar certo. escuta aí, vai dar merda. Pois é, cara. O que a solteira vai dizer? Minha amiga larga, não dá certo. Não, vem É, ser solteira que tá bom. Agora, ela é vai, diferente, ela cara. vai buscar Quantas vezes ouvir, ela vai buscar ouvir alguém que não chegou não onde ela tá, né, cara? chegou? Cara, sabe o que eu lembro, já? Quantas vezes eu cheguei pra ti, Jefferson, cara, meu casamento assim, cara, tu dava um conselho e melhorava meu casamento. Mas porque tem um cara casado e, pra quem não sabe, eu e o Jefferson, o pessoal chama a gente até de irmão. Mas olha onde é que eu ia buscar. Agora, se eu fosse buscar nos colegas do trabalho, que todo dia, toda sexta-feira tá no sexto, tá com rapariga, tá com mulherada, eu já tinha acabado com o meu casamento, cara. Eu já tinha acabado. E as pessoas não entendem isso. Essas amizades, principalmente de pessoas casadas, precisam mudar. As decisões que elas vão fazer com que você tome, ela vai ter umas consequências muito desastrosas, tanto espiritualmente como para a sua vida própria, que pode ser o caso até que você se arrepender depois. Com certeza. Emerson, outra coisa. A maioria das pessoas jamais teria coragem de fazer isso, não dizendo que a gente é melhor do que ninguém ou que ninguém consegue fazer o que a gente fez. Isso aqui é um idiotice, isso aqui é uma palhaçada. Mas a maioria das pessoas não tem coragem de fazer isso porque elas estão muito preocupadas com a reputação delas. Com o que as pessoas vão falar da reputação, com aquela imagem que ela tem de um homem sério. Ah, eu sou um homem sério, eu não posso fazer. Ah, cara, já pensou se Jesus tivesse se preocupado com a reputação dele? Já pensou Jesus com os discípulos arrancando milho dia de sábado? E os fariseus olhando, o doutor da lei, o cara é louco, o cara tá desrespeitando o sábado. Já pensou Jesus andando com prostituta, cara? Andando com cobrador de imposto? Jesus entrando na casa de Mateus, o cara que era odiado pelo povo judeu, o cara que era escorraçado. Já pensou Jesus entrando na casa de Lázaro, cara, um leproso, que tinha irmã prostituta, e as pessoas julgando, e Jesus não estava preocupado com a reputação dele, Jesus estava preocupado com a alma daquelas pessoas. E a maioria das pessoas hoje estão muito preocupadas com a sua reputação, com a sua imagem, com aquela imagem que ela passou para as pessoas e que as pessoas criaram sobre ela. Ela não quer desfazer aquela imagem da pessoa boa, da pessoa certinha, da pessoa santinha. Sim, Hermes. Mas eu tenho assim que essa imagem ela construi só para ela. Às vezes a imagem que ela tem não é a mesma imagem que as outras pessoas têm. Sim, Dela. entendi. Dela. Às vezes Entendi. uma pessoa me conhece como tu me conhece. Às vezes o pessoal lá no meu trabalho me conhece de outra forma, onde eu não sou vulnerável, onde eu não conto as minhas dificuldades, os meus problemas. Eles só me vê como uma pessoa, como um líder, como uma pessoa de liderança que está na frente, que toca o barco, que vai e faz e acontece. Mas quem me conhece sabe das minhas vulnerabilidades, sabe onde é que eu sou fraco, sabe? Entendi. Entendeu, cara? E essas Entendi. imagens, a gente pensa que uma imagem que eu tenho que você pensa de mim é uma imagem que um funcionário que trabalha comigo é outra imagem. E a gente pensa, quer generalizar essa imagem na nossa cabeça. Ah, minha reputação é essa, eu não posso quebrar. Mas não é bem assim, cara. Não é. É outra coisa, Emerson, essa experiência de ter pintado o cabelo de amarelo, ela foi muito forte, ela está sendo muito forte para mim. Eu estou aprendendo muita coisa sobre mim mesmo, sobre um autoconhecimento que eu tenho adquirido esses dias, mas, acima de tudo, é conhecer e perceber o quanto nós somos fracos. Eu digo nós porque somos nós todos mesmo. O quanto nós somos falhos em julgar as pessoas, né? Em julgar as pessoas.
Quantas vezes eu julguei as pessoas por causa de uma determinada... Ó, o Alex diz, duas cacatua. E Alex, o próximo pintar o cabelo de louro é tu, viu, Alex? Tu e o Kleber. Tu e o Kleber, lá de Paulo Ramos, que estão aí na live também. Viu? Vocês estão só de olho aí mangando, mas vocês vão fazer também. Eu vou lançar o desafio. Desafio do Lourão. Desafio do Galego. Mas assim, Hermes, uma coisa que eu tenho percebido e eu penso que seja maturidade. Olhar, perceba, entenda bem o que eu quero dizer. Olhar um problema no outro e perceber que eu também tenho isso, sabe? Ver aquele problema na outra pessoa, mas não julgar ela, mas sim entender que eu faço igual, ou às vezes até pior. Por que eu estou falando isso? Quantas pessoas me falaram, não é que eu dizia, as pessoas pensaram, não. Pessoas que me falaram que estavam decepcionadas comigo, se eu estava ficando louco, se eu estava afastado de Deus, me falaram, porque eu tinha pintado o cabelo. O que estava acontecendo comigo, se eu estava bem. Recebi muita mensagem de gente que nunca mais tinha me mandado mensagem perguntando se eu estava bem, o que estava acontecendo, né? Para que a necessidade disso? Se eu estava rezando. Então, nós somos muito falhos em julgar, cara. Julgar externalidades que não dizem nada sobre o que eu sou, sobre quem o outro é. São externalidades que não dizem nada sobre a nossa, a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa moral, a nossa espiritualidade. Cara, tem muita gente que passa o dia com a Bíblia na mão e com o texto pendurado no pescoço e que só faz merda, cara. Tem muita gente. Então, essa julgar as pessoas, né? Eu digo isso para que... Ó, Alex, vieram me perguntar como tu tava. Eu falei que tu tava melhor do que eu. Ei, Alex, eu comi uma panelada boa aqui em casa, Alex. Lembrei de ti. Viu, Hermes? Só complementando aqui, para deixar tu falar também, porque senão só eu que falo. Eu tenho percebido que eu preciso julgar menos. Eu, sabe? Tô vendo isso nas pessoas e tô percebendo isso em mim. Eu preciso julgar menos, cara. Menos mesmo. E esse Cleber é engraçado. Quando fala de julgamento, eu lembro daquela parábola do bom samaritano. Onde Jesus fala, né, que ali assaltaram um homem, passou um sacerdote, um levita e passou um samaritano. As pessoas sempre tendem a fazer algumas interpretações sobre aquele texto do bom samaritano. Mas tem uma interpretação que poucas pessoas conhecem, que Jesus, na verdade, claro que a palavra ela tem vários e vários, né, sentidos e significados, dependendo do contexto de cada um, a palavra vai falar de uma forma diferente para cada pessoa. Mas Jesus ele quis falar sobre o julgamento naquela parábola. Veja só, a parábola diz que o sacerdote passou, Hermes, e a Bíblia diz que o sacerdote não ajudou. E diz que o levita passou e não ajudou. E diz que quando o samaritano passou, a Bíblia vai dizer que o samaritano se aproximou para ver. A Bíblia diz exatamente isso, algumas traduções. O samaritano se aproximou para ver. E o samaritano percebeu que o homem estava quase morto. O homem estava quase morto. E alguns padres da igreja vão ensinar que, pelo fato do sacerdote não ter se aproximado para ver, ele concluiu que o homem estava morto. O levita não se aproximou para ver e concluiu que o homem estava morto. Eles concluíram que já não havia mais nada a fazer porque o homem estava morto. Mas o samaritano ele teve uma atitude diferente. Ele se aproximou para ver. E se aproximando e vendo, ele percebeu que o homem não estava morto. Então, quanto de nós, sacerdotes e levitas, nós temos a tendência de julgar determinadas situações e nós não nos aproximamos para ver.
Nós não nos aproximamos para saber ir lá na casa do irmão, ir lá ligar para o irmão, conversar com o irmão e dizer, aí, irmão, quero saber da sua vida, que aconteceu. Então, assim, cara, eu não quero julgar ninguém. Eu não quero julgar ninguém. Emerson, não julga ninguém. Você que está do outro lado da telinha, não julgue as pessoas. Não julgue, não julgue, não julgue. Ah, fulana de tal botou chifre no marido. Cara, ninguém está do nosso lado para ajudar na labuta. Por estar distante, está por fora. É por isso que condena logo. Só quem está perto sabe. É exatamente isso, Alex. Só quem está perto é que sabe. Tá? Só quem calça o sapato é que sabe onde é que ele aperta. Então, se você não conhece a situação, não julga. Né? Se você não conhece a situação, meu irmãozinho, não julgue. Se você não quer se aproximar, se você não quer estar perto, quando Jesus começa a parábola porque fizeram uma pergunta para ele, Hermes. Tu lembra qual foi a pergunta que fizeram para Jesus? Para justificar o conto da parábola. Fizeram uma pergunta. Perguntaram assim, Jesus, quem é meu próximo? Tu lembra? Aí Jesus foi contar a parábola do samaritano, tal. Quem é nosso próximo? É aquele que se aproxima de nós para enxergar nossas situações, sabe? Então, assim, quando nós percebermos determinadas situações, em vez de nós julgar, nós precisamos nos aproximar para ver. Aproximar quer dizer estar próximo. Quer dizer assim, irmão, não sei o que aconteceu aí, eu não sei o que aconteceu aí na sua casa, no seu casamento. Eu só quero dizer, olha, que eu tô aqui, próximo, tô aqui do seu lado, se você precisar de mim. Tá? Mas a nossa atitude é diferente, nós queremos logo julgar. Não, ficou doido. Ah, separou da mulher, é um sacana, é um vagabundo, né? Então, assim, cara, não julga. Não vamos julgar e vamos deixar as pessoas viverem do jeito que elas querem. As pessoas precisam ser livres. Da mesma forma que eu quero ser livre, para pintar meu cabelo de vermelho, ó, a Jéssica disse, às vezes as pessoas só precisam disso. A gente só precisa disso mesmo. A gente só precisa disso. Tem muita gente que diz que gosta de conversar comigo. Aí eu fico assim encabulado, porque eu não sei conversar com ninguém. Quando a pessoa vem conversar comigo, ela fala e eu fico calado. Aí no final a pessoa diz assim, eu gosto de conversar contigo. Aí eu digo assim, a pessoa só queria falar, só queria que a gente estivesse perto, né? Só queria que a gente estivesse ali. Quem é meu próximo? Meu próximo é quem está próximo de mim, cara. Então, além de nós não podermos julgar os outros, nós precisamos dar liberdade para as pessoas viverem do jeito que elas querem, porque elas sabem o que é melhor para elas, entendeu? Então, assim, da mesma forma que eu quero ser livre, eu quero que tu seja livre, Hermes. Não quero te aprisionar dentro da nossa amizade. Tu vai fazer uma coisa, aí eu, porque sou teu amigo íntimo. Ó, Hermes, eu acho que tu não devia fazer isso e tal e tal. Não, cara, que é isso? Tu é um adulto, tu é livre, eu sou teu amigo, tu fala o que tu quiser da tua vida, eu vou ser teu amigo. Eu tenho 2 amigos meus, muito do coração. Separaram da esposa. E aí as pessoas começaram a me pressionar. Vai lá, vai atrás, vai conversar, vai resolver. Eu digo, rapaz, liguei pro cara. Meu irmão, soube que você separou, tal. Separei, tal. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer aqui. Eu sou seu amigo, tô aqui para lhe ajudar, não quero saber o que foi. Só tenho uma pergunta para lhe fazer. Você quer voltar pro seu casamento? Você quer alguma ajuda? Tem alguma possibilidade? Ó, irmão, eu não quero. Eu não estou precisando aqui. Não tem possibilidade de retornar. Eu digo, beleza, cara, beleza, você é livre. Se você acha que isso é o melhor para a sua vida, se você está de acordo aí, se você quer viver assim, e se você acha que essa escolha, tranquilo, vá viver a sua vida, né? Então nós precisamos viver a nossa vida e deixar que os outros vivam a vida dele, né? A nossa salvação é individual e nós somos responsáveis mesmo pela nossa família. Nós não podemos se preocupar com a vida dos outros, com a família de ninguém. Deixar as pessoas serem felizes lá do jeito que ela quer. Deixa que lá quem vai julgar é Deus, não somos nós. Jefferson, a Lauriane escreveu aqui um comentário que é o que eu ia comentar, cara. Sim. É o que eu ia comentar. Tô lendo aqui o comentário dela, tô lendo. Quem não me conhece, eu participava do movimento, eu participo.
mas por motivos financeiros, eu tive que arrumar um emprego que me pagasse bem melhor, e esse emprego tinha um preço a pagar. E eu estou há 2 anos afastado do grupo justamente por causa do emprego. Mas em nenhum momento as pessoas que estão um pouco mais longe de mim não chegaram em mim e perguntaram o que aconteceu. É porque já se afasta da igreja, já se afastou de Cristo, está vivendo pecado. E na verdade não é, cara. Na verdade eu não faltei uma missa sequer desses 2 anos. Eu tenho minha vida de oração. Claro, em viver em comunidade é melhor, mas a minha vida de oração eu ainda tenho. E as pessoas começam a julgar justamente porque não se aproximam e não entendem o contexto. E isso aconteceu comigo, Lauriane. Por causa do meu emprego, eu afastei um pouco do grupo, do movimento, e esse emprego era necessário para mim. Graças a Deus, eu melhorei de novo e está indo para outro melhor, e agora eu vou retornar ao movimento por causa da possibilidade, cara. E essa questão de se aproximar, as pessoas que não se aproximaram, não entenderam, começaram a julgar e meteram o pau e quebraram, que a gente escuta, querendo ou não, Jefferson, a conversa chega onde a gente. Claro, eu sei. A conversa chega. E as pessoas não entendem. Aí chega logo para minha esposa, porque vocês estão afastados, vocês estão... Mas ninguém vai buscar entender por que é que nós nos afastamos. A necessidade que a minha família tinha financeiramente naquela época. A necessidade que eu tinha como um homem de família, como um pai de família, de sustentar a casa e conseguir esse emprego. Entre o emprego e o movimento, cara, nesse momento, não é escolhendo, não é tirando Deus de canto, porque eu não deixei de participar da missa, de participar dos sacramentos. Mas é decisão da minha família, cara. Minha família está precisando disso nesse momento. E agora, depois de 2 anos, depois do meu trabalho, meu esforço, fui reconhecido de novo e estou indo para um emprego melhor que vai me dar uma possibilidade de retornar de novo ao movimento. Mas quem é que não conhece essa história? Vai ficar o quê? Oi, viu, sentiu saudade de Deus. Oi, estava vindo pecado. Vai julgar, cara, porque não conhece, não se aproximou. E essa decisão, essas são as consequências das nossas escolhas, né? De acordo com a live. Escolha e aprovação. Mas também tem que falar da consequência das nossas escolhas, cara. Eu escolhi um lado financeiro, mas essa consequência do pessoal me julgar mais, do pessoal meter o pau em mim, quebrar, que eu tinha um ministério e agora eu não sou mais que nem eu era antes. E depois que eu pintei o cabelo aqui, eu tenho certeza que o negócio quebrou. Eu tenho certeza. Jefferson, tu não foi para esse domingo, não. Foi quinta-feira, não foi que nós pintamos o cabelo? Foi. Para missa domingo, não? Não fui. Mas no primeiro domingo que eu fui para missa, Jefferson, até o Frei olhou para mim, te juro, cara. O Frei olhou para mim e fez assim, um óculos, né? Ele tem um óculos. É ele mesmo. Foi do jeito que ele me olhou lá. Assim pra mim, mas ninguém entende, cara. Ninguém. Foi do jeito que ele me olhou. Ih, ele disse, tá louro. Frei, tô louro. Também ele disse nada. Mas assim, Emerson, eu tive a graça de ser coordenador diocesano, né? E eu era coordenador diocesano quando tu se afastou. Cara, mas alguma vez eu fui na tua casa te dar sermão pra tu voltar pro grupo de oração? Nunca. Mesmo eu sendo... Nunca, cara, entendeu? Então, assim, nós temos que respeitar a decisão das pessoas, nos aproximar para ver, né? Quantas vezes fui lá conversar contigo, saber e respeitar a decisão. Pô, Ernest, se tu acha que isso é o melhor para tua vida, se tu acha que isso é o melhor para tua família, eu sou seu amigo da mesma forma, tô aqui do seu lado, entendeu? Não mudou mesmo, não. Pois é. Não então, assim, eu posso... Não estava aqui, não estava no repertório, mas eu posso partilhar aqui também, pegando o gancho da tua partilha, desse tempo que eu passei sem ir no meu grupo de oração, né? Então, assim, já falaram muita coisa, muitas pessoas falaram para mim. Quando eu digo assim, falaram muita coisa, não é que falaram para os outros, é que falaram para mim. Eu só penso naquilo que me falaram. Naquilo que falaram para os outros, eu não sei, também não quero saber. Mas muita gente falou pra mim muita coisa e não entendeu e ficou enchendo o saco, sabe? Mas tipo assim, cara, eu dediquei 4 anos da minha vida a uma missão que Deus me deu
4 anos, cara, da minha vida a uma missão que Deus me deu. E eu decidi, conversei com Deus, né? E aí eu usei o primeiro critério, quando nós começamos a live falando dos critérios que nós temos que usar para escolhas, né? Importante na nossa vida. Conversei com Deus, conversei com a minha família, conversei com a minha coordenadora estadual, conversei com meus amigos mais próximos e eu disse, eu vou tirar um tempo e vou me dedicar 100% à minha família. A minha esposa está grávida, eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 empregos, eu me dediquei 4 anos. Deus sabe do meu coração o quanto eu amo Jesus, o quanto eu quero falar de Jesus com a minha vida, o quanto eu quero estar com meus irmãos do grupo de oração, o quanto eu amo esse movimento. Mas eu vou tirar um tempo para me dedicar 100% à minha missão principal e fundamental, que é a minha família. Cara, e que bom, cara, que bom. Que fase da minha vida que eu estou vivendo, cara. Perto de Deus. Perto de Deus. Na minha intimidade com Deus. Deus falando no meu coração. Amando como nunca a minha esposa. Amando como nunca meus filhos. Brincando como nunca. Saindo como nunca. Me divertindo como nunca. Olhando, procurando entender mais sobre essas crianças. Procurando amar mais essas crianças. Conversar mais com eles, estar mais perto deles, passear mais com eles. Cara, tá sendo muito bom, muito gostoso. E quarta-feira eu vou pro grupo de oração, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas têm que procurar entender também as nossas decisões, porque as pessoas precisam entender que as nossas decisões, as nossas escolhas, não dependem da aprovação dos irmãos, né? Porque apesar de ser muito bom, apesar de ser maravilhoso estar com os irmãos, mas não é porque eu não estou com os irmãos que eu não estou com Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? E às vezes nós precisamos... de algumas pessoas, para estar com Deus, tem que estar lá. Entendeu? Tem que estar lá com eles, junto. Não é, cara. Não é. Então, falando sobre escolhas e sobre aprovação, a gente chega a essa conclusão, que nós precisamos ter critérios bem claros para tomar decisões, critérios que... Olha aí, Emerson, tem um comentário bacana aí do Edenilson. Critérios que nos levem a estar perto de Deus. As minhas escolhas precisam me aproximar mais de Deus. As minhas escolhas precisam, se eu sou casado, no meu caso, precisam ter como prioridade a vida da minha esposa, da pessoa que eu amo. As minhas escolhas não podem prejudicar ela, preciso estar de acordo com aquilo que ela pensa sobre mim. E as minhas decisões e escolhas precisam passar pela prioridade que são meus filhos, né? Se as minhas escolhas de alguma forma vai prejudicar a vida dos meus filhos. Se as minhas escolhas, cara, elas não me afastam de Deus, ela não prejudica meu casamento, ela não prejudica meus filhos, a escolha é sim, mesmo que as pessoas não aprovem, mesmo que as pessoas não estejam de acordo. Isso é liberdade, isso é maturidade, isso é independência emocional. Saber como tu mesmo falou, Emerson, no começo da live. Quem precisa nos aprovar é Deus. Quem precisa nos aprovar é Deus. Não são as pessoas. Não é verdade? E ele já aprovou já. E ele já aprovou. Provar mais pra quem, cara? Se Deus já aprovou, pra que eu preciso? Eu vou tomar a caneta de Deus. Deus deu o diploma. Eu vi um vídeo interessante do Pablo Marçal. Ele disse assim, se Deus já te aprovou, você vai tomar o contrato que Deus te... a desembargadoria de Deus, né? Não sei nem se é falar. Pegou a caneta de Deus, pegou o contrato e você vai dar para outra pessoa. Para dizer, não, Deus aprovou, mas eu quero a sua aprovação, cara. E infelizmente faz isso. Infelizmente, uma coisa que tu falou e que eu tava comentando com o Alex lá na casa dele, eu fui comer uma panelada lá na casa do meu compadre Alex, em Garapé Grande, e a gente conversando, cara, eu amo demais o Alex, a família dele, e a gente tem um carinho muito grande, a gente conversando lá a respeito de um assunto, e tu falou exatamente o que a gente tava conversando lá, que quando tu falou assim, Emerson, às vezes a gente pensa que as pessoas se importam com a gente, que as pessoas estão olhando para a vida da gente, quando na verdade as pessoas não estão nem aí, as pessoas estão vivendo a vida delas. Aí às vezes a gente diz assim,
fulano de tal tem inveja de mim. Eu acho que aquela pessoa tem inveja, né? Tipo assim, pô, cara, tu deve ser muito especial, né? Tu deve ser assim, Você é tu deve bichão mesmo. ser, tu deve ser o bichão mesmo, né? O cara vai O cara parar a deixar vida de viver, dele pra prestar o cara atenção. parar a vida dele, deixar o trabalho dele, deixar a família dele, deixar os afazeres dele, pra ficar olhando pra tua vida pra ter inveja de tu. Não, as pessoas se importam com a cor do teu cabelo só na hora que ela vê, que ela nunca viu. Aí ela sorri, faz uma piada. Daqui a pouco, meu irmão, ela vai viver a vida dela, ela nunca mais vai lembrar da cor do teu cabelo. As pessoas Uma estão coisa muito interessante, ocupadas para Jeff, se preocupar com a vida da gente. uma coisa interessante que eu vi esse dia aí, um vídeo que viralizou, o cara no meio do shopping dá um grito. Ei, não sei o quê. Aí todo mundo olha pra ele. Aí ele vai e fala assim, perto da câmera. Você pensa que as pessoas se importam com você daqui a 3 segundos, 3 minutos, ninguém mais lembra nem quem é você. Aí eu fiquei. Aí eu fiquei interessante esse vídeo. Porque o cara fez o vídeo, gritou, chamou a atenção ali, mas o cara continuou a vida dele, moço, de boa. Não lembra nem quem é. Eu que assisti o vídeo, eu não lembro quem é o cara. Entendeu? E nós pensamos que as pessoas vão parar tudo dela para estar pensando 24 horas na gente. Entenda você. Você pensa 24 horas em alguma pessoa. Se você não pensa, cara, por que, que os outros vão pensar em tu? Bichão, o rei do milho, né? Ah, pô. Cara, é isso. Às vezes às vezes a gente se acha especial demais. Né? A gente se acha a última Coca-Cola do deserto e nós queremos nos colocar num pedestal e às vezes queremos ser até referência para as pessoas. Não que isso seja mal num certo sentido, em determinada situação, mas a referência das pessoas tem que ser Jesus, cara. A referência das pessoas tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ser Deus. Às vezes, muitas pessoas, falando agora de homens de Deus, falando agora para os cristãos, muitas pessoas elas se apegam a determinados líderes, a determinados pregadores, a determinados padres, e de repente aquela pessoa que é a referência dela, que é o ícone, aquela pessoa erra, cai, pecou. E aí tudo que ela montou de referência, de idolatria com aquela pessoa cai, e a fé dela cai, e ela entra em crise, e ela se decepciona, e ela vai embora e se afasta de Deus, porque a referência dela não era Jesus, era uma pessoa. Então, eu quero, cara, enquanto cristão, enquanto pai de família, enquanto um homem de Deus, eu quero que as pessoas olhem para mim e sigam Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e saibam que eu não sou o alvo, eu não sou o objetivo. Eu não sou o santo dos santos. Eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e algo na minha vida aponte Jesus para ela. Então, eu quero que as pessoas pensem que eu sou apenas mais um pecador. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam só mais um miserável que está lutando para chegar lá. Não alguém que é um ícone, um ídolo, uma referência, um expert na vida espiritual, né? Então, muitas pessoas não querem abrir mão disso. Isso é muito importante, né? Precisamos baixar a bola, saber que nós somos apenas meros mortais, que essa vida passa e que tudo aqui é transitório, cara. Tudo, tudo, tudo. Nenhum apego vale a pena. Nenhum apego vai te dar o que realmente você precisa. Nós temos que ser pessoas desapegadas. As coisas materiais passam. Os bens materiais são transitórios. A beleza física é passageira. A nossa imagem carnal, essa imagem que Deus nos deu, esse corpo, passa. Isso não tem importância. O dinheiro passa, o carro, a casa, as amizades, os apegos, tudo isso é transitório, cara. Só Deus permanece. Só Deus importa, né?
Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos nos conhecer mais. Precisamos olhar para dentro de nós. Deixar que essa externalidade do mundo, ela não nos empurre, ela não nos leve nessa corrente, nessa correnteza do mundo. Ó, as pessoas têm amado mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É verdade. Nós não podemos nos deixar levar por essa correnteza do mundo que está arrastando tudo por água abaixo. Tem uma correnteza no mundo que está levando tudo por água abaixo. Tu começou a live falando sobre os influenciadores. Nós queremos ser influenciadores e queremos ser influenciados. Nós temos como ser humano, como raça humana, nós temos essa necessidade de ser sempre influenciado por alguém, influenciado por pessoas. E aí, às vezes, nessa necessidade de ser influenciado e de influenciar, nós caímos nessa correnteza e descemos na maré. Nesse mundo aí que tá, as correntezas do mundo que tem nos apresentado coisas terríveis, cara. Coisas terríveis. Hoje, pra gente ser de Deus, Hermes, hoje pra gente estar perto de Deus, hoje pra gente ser um pai de família, um homem de caráter, uma pessoa trabalhadora, hoje pra gente viver e ter caráter, ter moral, nós precisamos remar contra a corrente, cara. Nós precisamos viver ao contrário do que o mundo tem vivido. E para viver ao contrário do que o mundo tem vivido, para subir essa corrente, para subir contra a maré, nós precisamos nos desapegar da aprovação alheia. Porque se nós estivermos apegados à aprovação do outro, nós vamos descer na corrente. Nós vamos descer na maré. A corrente não vai levar a gente, sabia? Jefferson, eu queria propor. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não têm coragem de pintar. É normal, uma coisa radical dessa. Vai lançar o desafio, Sabe o que eu quero propor, cara? Para os homens que não têm coragem de pintar ou não podem ainda, porque ainda depende do pai, da mãe, financeiramente, tudo. Raspa a cabeça, deixa no 2. Passa zero. Não, zero também não, né, cara? Mas não, passa zero. Vai raspar o cabelo não, raspar o cabelo é na zero. Raspar é na zero. Mas um cabra vaidoso, Jefferson, ele vai perceber, por exemplo, eu gosto de deixar essa altura do cabelo. Mas o cabra vaidoso, ele não vai ter coragem de raspar o cabelo dessa altura aqui, ó. Por causa da vaidade, vai falar mais alto. Para ele vai ser o fim do mundo. Mas você vai ver que é libertador do mesmo jeito. Porque você não vai se importar com a opinião dos outros. Rapaz, seu cabelo era mais bonito do outro jeito. Não importa. O que você fizer, as pessoas vão falar. Ou bem ou mal, fala. Então, se você quer ter essa liberdade na tua mente, dessas decisões, que tomam as decisões é você, e quem vai sentar para comer o banquete das suas decisões é você, sua família, para você mudar isso, você tem que ter assim, essa coragem. E eu aconselho, raspa a cabeça, cara. Se você não tem coragem de pintar, eu vou aceitar teu desafio. Eu vou raspar a cabeça. Não, deixa a loura aí, pô. Deixa pelo menos uns tempos. Não, deixa a loura aqui. Aí depois que passar esse negócio de louro, que aí vier o preto e tal, aí passar um dia eu vou raspar a cabeça. Vou aceitar esse desafio. Eu raspava a minha cabeça. Mas eu raspava pra mim mortificar a vaidade. Quando eu participava do movimento. Como aqueles. Eu lembro muito, Hermes. Eu estava pensando hoje sobre essa live e falar sobre essa coisa aqui que a gente fez, essa palhaçada. Na congregação, fugiu a palavra agora. Aqueles monges, né? Aquela fraternidade. Tem o padre Tiago estava aí na live, se ele tiver ainda, lembra o nome. Que eles raspavam aqui, né? Tem até Santo Antônio também, né? Não sei se eram os franciscanos, não sei se são os franciscanos, né? Mas eles tinham o costume de raspar a cabeça aqui no meio, né? Aquele círculo aqui, eles raspavam, não é isso? Deixava aquele cabelinho só ao redor. Fazia aquele... Você já pensou que coisa ridícula, entre aspas, coisa feia? Raspar só o centro da cabeça, né? E deixar o cabelo aqui ao redor. Quem souber o nome dessa prática, ou o nome da fraternidade que fazia isso, coloca aí, que agora fugiu aqui. Você pensa, eles raspavam aqui no meio,
como uma forma de mortificar a vaidade, né? Então isso que tu tá propondo é muito forte também. Foi, para quem não entendeu ainda por que eu fiz isso aqui no meu cabelo, foi justamente por isso. Eu não queria fazer aquela rodinha aqui no meio, mas eu queria, de certa forma, me mortificar a minha vaidade e me expor como eu coloquei entre aspas, me expor ao ridículo, para que a minha vaidade ela pudesse ser mortificada mesmo, para que eu pudesse entender que isso aqui não vale nada, isso aqui é transitório, né? E também, Anderson, antes de terminar a live, eu queria dizer algo importante. Eu queria dizer algo importante. Desconfie, você que está aí do outro lado da telinha, que vai assistir essa live. Algo muito sério. Desconfie. O Edu, fraternidade os careca de Deus. Essa foi boa. Desconfie de pessoas que não sorriem de si mesmo. Pessoas que se levam muito a sério. Pessoas que são muito, sabe, muito sérias, muito responsáveis. Desconfie, desconfie. Por trás de uma seriedade, por trás de uma alta responsabilidade, por trás de alguém que se leva muito a sério, muitas das vezes tem um orgulho muito grande. Muitas das vezes tem um orgulho muito grande. Muitas das vezes tem uma vaidade muito grande. Né? Então não se leve tão a sério, tá, gente? Vocês estão aí, olha, já são 10h30. O cara tá 10h30 aqui ouvindo a gente conversar, Emerson. Tem 17 pessoas aí. Pô, eu não sei, deve estar boa a conversa. Mas, olha, tem 17 pessoas aqui assistindo a gente. Olha, gente, não se leva tão a sério, não. Não se leve tão a sério, não. Afinal de contas, a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida não depende da gente, sabe? Não depende da gente. Quantos livramentos Deus te deu hoje, você nem sabe, você nem sonha. Você está vivo porque Deus permitiu. Então, assim, a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida não depende de nós, da nossa responsabilidade, do nosso trabalho. Nós vivemos da graça de Deus. Nós vivemos da graça de Deus. Tudo é graça. Tudo é graça. Então, não se leve tão a sério. Sorria de si mesmo. Isso faz bem para a saúde. É comprovado cientificamente. Quem sorri de si mesmo vive mais. Né? Brinca. Ó, o Silas entrou na live. É um cara mais brincalhão do que o Silas. Um palhaço. O Silas vai viver mais do que muita gente. Então, não se leve tão a sério. Sorria de si mesmo. Faça palhaçada. Se exponha ao ridículo. Faça macacada, que nem disseram que eu tinha feito uma macacada. Faça macacada, brinca, se expõe. Não se leva tão a sério, não. Ah, gente, levar a vida a sério demais é um saco. Gente que leva a vida muito a sério é um saco. É gente chata. É gente sem sal. É gente cheia de orgulho. É gente cheia de vaidade. Que tenta esconder seu orgulho e sua vaidade atrás de uma seriedade. Não gosta de brincar. Não gosta de sorrir. Não gosta de se divertir, não gosta de fazer uma brincadeira. Tem gente que tem vergonha de tudo. Ah, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Por trás disso tudo tem um orgulho muito grande, uma vaidade muito grande. Então não tenha medo. Emerson, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Tenho buscado esse autoconhecimento de mim mesmo. É redundância, viu? Um autoconhecimento de mim mesmo. Essa foi boa, é o horário. É o sono, Eu só lembro os melhores do mundo, cara. Parnasionismo, aí ele vai e mata o refém. É massa demais. Pô, morreu. Cara, eu tenho buscado esse caminho do autoconhecimento, né? E eu ouvi hoje uma frase do Olavo de Carvalho, do finado, né? O saudoso Olavo de Carvalho, que ele dizia assim: quanto melhor a gente fica, mais a gente percebe que é pior. Sabe? Algo assim, não foi exatamente isso que ele disse. Ele disse assim: quanto mais eu fico melhorzinho, mais eu percebo que eu sou piorzinho. Ou seja, quanto mais eu me conheço, mais eu percebo que eu preciso mais de Deus. Quanto mais eu acho que eu sou bom, mais eu estou distante de Deus. Quanto mais eu acho que eu estou no caminho certo, mais eu estou no caminho contrário. Porque quem está perto de Deus, quem está perto da luz, ele vai só reconhecendo suas falhas e percebendo que precisa melhorar cada vez mais.
Eu tava dizendo aqui pra Rayana, eu tava dando um exemplo, Emerson. Tu emassou parede, tu trabalhou mais eu, de pedreiro. Quando a gente emassa a parede e a luz está apagada, a gente lixa, a gente pensa que a parede está perfeita. Tá perfeita. Não é verdade? Rapaz, eu nem te conto o que é que tá iluminando aqui, não, essa minha cara. É O minha que é? lixadeira. Fala sério, é mesmo. Eu vou mostrar. Olha. Meu Deus, Rayana, a lixadeira do Emerson é a luz da live, olha. E sabe por que ela tem essa luz? Ah, É porque a luz, quando é jogada na parede, ela mostra a imperfeição. exatamente, cara. Quando a gente massa a parede, que a gente lixa, que não tem luz, a gente acha que a parede tá perfeita, cara. Tá perfeita. Aí tu, Linda. Aí tu joga a luz. Quando tu joga a luz na parede, o que que acontece? É por isso que a lixadeira tem essa luz, cara. Porque, cara, as imperfeições aparecem. É igual quando a luz de Cristo bate na nossa vida, cara. Aí ela vai mostrar as nossas imperfeições. Exatamente. Quando a luz de Deus invade o nosso coração, nós percebemos que tem muita coisa para ser mudada, cara. Muita coisa. Nós percebemos que nós não estamos nesse pedestal que as pessoas nos colocaram. Nós percebemos que nós somos uma miséria mesmo. Nós somos um miserável dos miseráveis. E nós precisamos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos que nós somos miseráveis. Né? Então você que está do outro lado da tela aí, nos escutando agora, 10h30 da noite, entenda. Meu irmão, nós não passamos de miseráveis. Né? Não podemos levar a vida tão a sério assim, não. Jesus era tão engraçado, cara. Jesus era tão... Olha, eu quero indicar uma série. Quero indicar uma série para quem ainda não assistiu. The Chosen. The Chosen. T-H-E. Aí separa. C-H-O-S-E-N. The Chosen. Tem. Se você não achar, você baixa o aplicativo The Chosen. Tem um aplicativo com o nome da série. No Play Store, é de graça, você baixa o aplicativo The Chosen. Lá tem 3 temporadas da série. E a série mostra a vida de Jesus como ninguém nunca mostrou. Né? A vida dos apóstolos. Cara, e Jesus era muito leve. Jesus era muito descontraído. Jesus era muito engraçado. Jesus tinha uma vibe muito boa, cara. Jesus, o Espírito Santo, Emerson, o primeiro fruto... Ó, bota o fé, se raspar a cabeça e ficar careca. Eu vou raspar que eu não tô nem aí mais pra nada. O pior já fez. O pior já fez, descoloriu o cabelo. E outra, olha, o Jeff chorou, viu? Eu chorei, cara, Capaz, quando bota água oxigenada aqui, me come o couro da cabeça. Meu amigo, tu é doido, ainda hoje tá vermelho. Nunca mais. Eu prefiro raspar. Mas e lá na série, lá, The Chosen, cara, poxa, às vezes a gente cria uma imagem de Deus, né? A imagem de Jesus, né? Nossos pais dizem assim, se tu fizer isso, Deus vai te castigar. Deus não gosta. Deus castiga. E tal. Deus não, cara. A imagem de Deus a gente carrasco. Cria na mente da gente um Deus carrasco. Na verdade, não é. Nosso Deus é um Deus de amor. Não que nós podemos fazer tudo que não presta, não tem nada a ver. Quem está assistindo a gente é inteligente para interpretar e saber o que a gente está falando aqui. Deus ama, cara. E na série a série explodiu, cara. Essa série, quarta temporada vai ser um papoco no mundo. Quem não conhece ainda vai conhecer. Na série eles apresentam Jesus como nunca foi apresentado, cara. Aquele cara bacana, aquele cara leve. E eu queria dizer, Emerson, nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos a escritura, aquilo que a igreja ensina, o primeiro fruto do Espírito Santo é a alegria. O primeiro fruto do Espírito Santo é a alegria. Então nós precisamos ser mais alegres, né? Aí as pessoas criaram aquele arquetipo de santo, né? Dentro da igreja, muita gente criou o arquetipo do santo. Santo, cabeça baixa. Aí você vai nas procissões, tem a imagem do santo, né? O santinho lá, assim. Aquele santinho xoxo, cabeça baixa, narizinho fininho, rostinho clarinho, aquela coisinha. Não, cara.
os santos eram fortes, os santos eram porreta, os santos eram brincalhões, os santos eram sorridentes, os santos eram alegres pra cima. Nessa história toda eu só lembro do Padre Pio metendo um tapa na cara do cara que falou mal do bispo. Padre Pio, velho. Passando carão no povo, hein? Passa carão, responde mal, né? Poxa, cara. Rapaz, o Padre Gabriel à Morte, que é um dos maiores exorcistas que a igreja já teve, foi o exorcista do Papa por muito tempo. O cara é um dos caras mais brincalhão que eu já vi, cara. Porque quem não conhece, assiste o documentário, né? O nome do documentário tem até no YouTube. O nome do documentário é O Diabo e o Padre à Morte. O Diabo e o Padre à Morte. Padre Gabriel à Morte, o sobrenome dele. E tem um documentário no YouTube lá, O Diabo e o Padre à Morte. Ele é muito brincalhão, cara, muito sorridente, muito descontraído. E às vezes as pessoas estão levando as coisas muito a sério e não dá certo, não. A vida fica pesada. A vida precisa de leveza, viu, Hermes? Cara, eu acho que nós vamos terminar a nossa live. Tá ficando tarde. Amanhã é terça-feira, todo mundo tem que trabalhar, né? Mas a gente vai deixar a live salva aí, para quem quiser ver novamente ou quiser compartilhar, vai ficar no feed. Aí você manda para alguém, manda para várias pessoas, se você gostou, se você achou legal, interessante, manda para outras pessoas. A gente agradece quem ficou até agora aí na live, tá bom? A gente agradece demais. Emerson, te agradeço por ter aceitado o convite, tá bom? Foi muito bom, foi muito legal, foi muito descontraído. Um bate-papo assim muito bacana, troca de ideia. Ó, a Tamires está aqui, a Luzi. Sim, Hermes, pode falar, meu irmão. Fica à vontade. Está recomendado aqui um livro, cara, para justamente resumindo tudo isso, sobre você amadurecer, sobre você tomar suas próprias decisões. O livro do Dr. Heitor Marcilli, cara, olha. É top. É aquela terapia frase que tem, ó. Essa frase aí eu tomei para minha vida, né? Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco de ninguém. Vá viver sua vida. Vá viver sua vida. Deixa as pessoas viver do jeito que elas querem e viva a sua vida, cuide da sua vida, fique forte, se cuide da sua saúde, da sua espiritualidade, da sua mente, trabalhe igual um louco, trabalhe igual um condenado, sirva aos outros, sirva a sua casa, sirva a sua família, sirva a sua esposa, sirva seus filhos, trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco de ninguém, não é verdade? Show de bola, cara. Bom demais. Valeu, Gerson, por tudo, cara, foi muito bom. Eu acho que deu para passar. Eu acho que o pessoal entendeu porque que nós pintamos o cabelo. Eu acho que eu passo matizador no meu, cara. Ó, tá ficando amarelo. Rapaz, diz que fica branquinho. Não sei não, deixa eu ver aí. E é isso, cara. Não se importe a opinião dos outros. Os outros não vão pensar em você 24 horas, não. Importe você, tome suas próprias decisões e bola pra frente. Valeu, Emerson. Obrigado, viu, cara? Tamo junto. Vamos fazer outras lives aí. Vamos fazer outras. Essa aqui é a primeira de muitas. Tá bom? Valeu. Tamo junto. Gente, boa noite. Deus abençoe a todos. Até logo.